Mas quem é o sindicato? Ele fica sentado em sua casa com o telefone? Seus pensamentos são secretos? Suas decisões desconhecidas? Quem é ele? Você, eu, vocês, nós todos. Foi o primeiro presidente eleito do Sindicato dos Professores de Caxias do Sul, um momento histórico muito importante, quando nós ainda vivíamos resquício da ditadura militar e ainda vivíamos também aquele processo de organização de oposição sindical, porque na ditadura os sindicatos sofreram intervenção dos militares e com essa intervenção eles colocaram pessoas de confiança deles, né? Pessoas que inclusive não representavam a classe trabalhadora. Em 61 eu comecei a lecionar sociologia. Em 64 aconteceu o golpe militar, não é? E aí houve muito problema, muita perseguição, inclusive muita denúncia. Colegas meus foram denunciados como sendo de esquerda ou comunistas ou coisa semelhante, não é? Então, na universidade, um grupo de professores primeiro fundou a ADUX e logo em seguida professores e funcionários de escola fundaram uma associação de professores e funcionários para dar origem a um sindicato. Então, retornando todo esse material, né, os funcionários de escola fizeram um sindicato e os professores constituíram um segundo sindicato. Para mim, na época, fazer parte da diretoria do Simpro foi um momento especial, porque como eu trabalhava em jornal e depois comecei a trabalhar em escola, era um momento de eu poder mostrar tudo aquilo que eu achava que estava errado em escola particular. Na época, a situação era bem complicada, né? Eu lembro assim que as coisas eram muito difíceis para o professor que trabalhava na escola particular. Eu lembro que havia uma mobilização de alguns professores querendo trazer o Simpro para Caxias do Sul, que havia uma necessidade aqui em Caxias de um Simpro, né? De um sindicato mesmo, oficial aqui, que representasse toda essa região. E eu, assim, acho que foi uma coisa muito boa que aconteceu, porque à medida que o Simpro foi se instalando, foi trabalhando, os professores foram se conscientizando da importância de pertencer a um sindicato, que é uma tarefa, no início foi bastante difícil. A partir daí houve uma valorização maior dos professores. Isso aí eu acho que é impagável, né? Dentro do que o Simpro conseguiu durante todo esse tempo. Toda vez que surge uma crise, qualquer coisa semelhante, as pessoas começam a se movimentar. Então, naquele momento, representou assim, o reconhecimento da própria categoria de Caxias do Sul, onde há essas próprias instituições muito conservadoras historicamente. Tivemos um acesso melhor de participação pelos professores da Universidade de Caxias do Sul, logo enfrentando algumas paralisações, algumas greves gerais, que faziam parte da democratização, onde se reivindicava a eleição direta para reitor, e o sindicato foi se reconhecendo, né, através da participação política da cidade e também da participação das reivindicações que trouxeram vários momentos de muita empolgação. Ele veste a sua roupa, companheiro, e pensa com a sua cabeça. Onde more é a casa dele. E quando você é atacado, ele luta. Por que eu ingressei no sindicato? Porque os sindicatos são órgãos de categorias. Existem sindicatos que são sindicatos patronais, que defendem os interesses do patronato, e sindicatos que defendem os interesses dos assalariados, dos empregados, dos funcionários e, no caso específico, dos professores também. Como professor de sociologia, eu entendia que uma categoria que é fundamental para a sociedade, a categoria do professor, é fundamental para a sociedade, ela tem que ter uma estrutura organizacional que promova o professor. A função do sindicato não é simplesmente
garantir as negociações salariais, as revisões de salário anuais, etc. Ela tem, além disso, que é uma função básica, claro, ela tem, além disso, a função de promover intelectualmente os professores, socialmente os professores. Eu acredito que as pessoas têm que se envolver, né? Embora muitas vezes o envolvimento não seja tão intenso, mas tem que estar presente. Cada pessoa tem que lutar pelos seus interesses. É isso que a gente sempre quis junto dessa categoria. E eu acho que se a gente quer fazer as mudanças, a gente não pode ficar parado. Então a gente tem que lutar. A gente tem que fazer parte desse movimento. E por tudo que está acontecendo no Brasil hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que se unir para fazer as diferenças. Mostre-nos o caminho que devemos seguir e nós seguiremos com você. Mas não siga sem nós o caminho correto. Ele é sem nós o mais errado. Não se afaste de nós. A sobrecarga de trabalho, as ansiedades em relação a excesso de atividades extra-classe. São temas assim que a gente acaba, em um momento ou outro da nossa vivência diária na escola, conversando com os colegas. Também, né, na sede do sindicato, a gente acaba recebendo alguns questionamentos, algumas solicitações de intervenções nesse sentido. Isso requer que o grupo que está aqui à frente do sindicato tenha uma atuação importante, quer seja diretamente nos locais de trabalho desses colegas ou nos nossos próprios locais de trabalho, porque todos nós que integramos a direção, nós estamos presentes em uma das instituições, então a gente vive também no dia a dia todas essas necessidades. Muitas situações trazem a questão do assédio moral, então o adoecimento não só físico, mas muitas vezes e principalmente o adoecimento emocional, né, psicológico. Essa instabilidade econômica, política, ela acaba refletindo diretamente nas instituições de ensino, pelo próprio colega professor ou pela própria situação da instituição, ou até por questões das famílias que são atendidas nessas instituições privadas. Então, por isso que o sindicato sempre é uma presença importante de luta, de reivindicação, em defesa de uma categoria. E mais do que nunca, a categoria do professor precisa ser bem mais valorizada do que é. Com certeza foi uma longa trajetória difícil, muito difícil no início, porque na década de 80 a gente estava vivendo um período de reaberturas, mas ao mesmo tempo restrições sindicais. Então o Simpro, ele nasce dentro desse contexto, ele nasce dentro do contexto das lutas sociais. E transitar nesse espaço, sala de aula e espaço político sindical é muito bom, à medida que tu também vai mostrando para o teu aluno e para o teu grupo de trabalho que o sindicato não morde, na verdade, que ele está aqui porque ele tem uma defesa para qualificar as ações e as questões educacionais. Sindicato é motivo de luta, de perseverança, de dedicação, de dizer: olha, disso eu não gosto, quero que seja diferente. E essa briga de anos, de mais de 30 anos, parece que não parou de acontecer. É importante que em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, onde a precarização das condições de trabalho e a perda de direitos é uma ameaça, a gente se dê conta da importância da existência de sindicatos comprometidos com a defesa dos direitos dos trabalhadores. E considerando que grande parte dos profissionais da educação são mulheres, a gente não pode também estar afastado dessa compreensão, dessa luta de mulheres lutando por políticas e por espaços dentro da política, protagonizando e lutando por uma sociedade justa, melhor. São 30 anos de uma jornada e que permanece, né, e que não pode desistir. Quer dizer, o Simpro tem que continuar para que fortaleça sempre cada vez mais a categoria dos professores particulares. Podemos errar e você ter razão. Portanto, não se afaste de nós, que o caminho curto é melhor do que o longo, ninguém nega. Mas quando alguém o conhece e não é capaz de mostrá-lo a nós, de que serve a sua sabedoria? Seja sábio conosco, não se afaste de nós.